Olá, muito boa tarde para você que está ligado na Novo Tempo para conferir as principais notícias do dia aqui no NT Sul. E hoje comigo, de volta das férias, muito obrigado a você de casa pela companhia, muito obrigado à minha querida colega Lena Caetano, que esteve competentemente à frente aqui do Telejornal NT Sul durante todo o mês de janeiro e que este ano de 2023 seja abençoado para todos nós. Bom, na edição de hoje você vai ver, carteira de habilitação vai ficar mais cara. 3 meses depois de uma redução no preço, o Detran anunciou o aumento para todas as categorias. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre aprendizado contínuo e como ele faz toda a diferença na vida profissional. Campanha arrecada dinheiro para ajudar crianças carentes na hora de voltar para a sala de aula. Um projeto do Lions de Cachoeira do Sul e também de outras cidades. Rio Grande do Sul fecha 2022 com as contas no azul. O superávit foi de mais de 3 bilhões de reais. Na geração de empregos, os números não foram positivos. Dezembro teve mais demissões do que admissões em Cachoeira do Sul e também no estado e no total do país. E você confere ainda uma entrevista com o presidente da FETAG. Ele fala sobre os prejuízos da estiagem para a agricultura familiar. E você de casa pode, claro, mandar o seu recadinho pra gente. Tem aí uma informação para compartilhar? Tem uma foto? Um vídeo de algo que você gravou? Então já mande para o nosso WhatsApp, nossa produção está a postos. E o número é o 51997697129. Para quem está assistindo ao vivo pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube, a forma de participar é comentando em qualquer uma dessas lives, tá bom? Então vai comentando, vai mandando a sua mensagem e fazendo o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. E a gente abre o NT Sul falando de habilitação, CNH. Em outubro de 2022, as aulas de simulador deixaram de ser obrigatórias e a Carteira Nacional de Habilitação para automóveis ficou R$ 378 mais barata. 3 meses depois, uma nova mudança nos valores é anunciada pelo Detran do Rio Grande do Sul. Dessa vez, para todas as categorias e taxas. A partir de hoje entra em vigor o reajuste anual para renovar ou fazer a primeira Carteira Nacional de Habilitação. Com isso, os gaúchos pagam 5,89% a mais no valor da carteira de habilitação em todas as categorias. A CNH-A para motos passa a custar R$ 2.468. CNH-B para carros passa a custar R$ 2.472. CNH-AB para carro e moto, R$ 4.167. O reajuste de 5,89% vale também para taxas, inclusive de renovação da carteira, que voltou a ter prazo de 30 dias após o vencimento. Preço salgado, né? Ainda é um baita do investimento para quem precisa fazer a sua habilitação. É claro que a habilitação exige aula, exige o veículo para que a pessoa faça as aulas, né, e possa, por fim, estar habilitado, pronto para enfrentar o dia a dia do trânsito. Mas que os valores não são pequenos, não são, né? Gente, Cachoeira do Sul teve mais um óbito de paciente com Covid-19 na semana passada. A vítima foi uma mulher de 79 anos que estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência. O falecimento foi no dia 28 de janeiro e a informação foi confirmada hoje pela Secretaria da Saúde do município no boletim semanal que mostra o quadro da Covid em Cachoeira. Nesse mesmo boletim, além do óbito, foi informado que o município teve mais 15 casos confirmados de Covid no período de 24 a 31 de janeiro. Com isso, o município soma um total de 24.297 casos confirmados e 247 óbitos desde o início da pandemia. Você já ouviu falar em lifelong learning? É um termo aparentemente difícil, né, em inglês, mas o significado é muito simples. É o aprendizado contínuo. E isso é extremamente valioso na vida, especialmente na área profissional. No quadro Minha Carreira dessa semana, a Grace Tomazetti traz mais detalhes sobre isso. Você já ouviu falar em lifelong learning?
A formação contínua, ou melhor dizendo, a aprendizagem contínua, é o grande propósito desse conceito. O grande objetivo está ligado com o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e comportamentais, que também podemos chamar de soft skills e hard skills. O conceito de lifelong learning é simples e significa a aprendizagem contínua. Isso quer dizer que o ato de aprender vai muito além da formação convencional que conhecemos, aquela que acontece entre o ensino básico e a pós-graduação, por exemplo. O ponto-chave do lifelong learning é propor que a aprendizagem aconteça ao longo da nossa vida, sem prazo para terminar. Se pararmos para pensar, a aprendizagem contínua está presente no momento que escolhemos fazer um curso novo, participar de uma palestra, ou até mesmo durante um treinamento no local de trabalho. E por que todo mundo agora está falando sobre isso? A verdade é que o mercado de trabalho é movido pela competitividade. E a única ferramenta que temos para nos manter vivos nessa competição é justamente o aprendizado. Isso quer dizer que adotar um pensamento de constante desenvolvimento é uma característica que empresas valorizam muito nos dias atuais. Para além das disciplinas escolares, o conceito de aprendizagem é muito amplo. Por isso, hoje em dia, ele tem muito a ver também com as habilidades comportamentais. E qual é, então, o objetivo dessa aprendizagem contínua? Você se recorda que no começo do quadro falamos sobre a competitividade no mercado? Pois bem, o objetivo é exatamente estimular o desenvolvimento através da aprendizagem contínua. No momento em que o desejo de aprendizagem é voluntário e proativo, o desenvolvimento do profissional tende a ser mais exponencial e mais bem preparado para competir no mercado. E um dado muito importante sobre tudo isso que estamos falando aqui é que 9 em cada 10 profissionais são contratados por suas habilidades técnicas, entretanto, demitidos pela ausência de habilidades comportamentais. E qual a importância do lifelong learning para as empresas? O processo de aprendizagem precisa se tornar democrático, estimulante, permanente, voluntário e proativo. Existem várias formas de estimular esse pensamento para a aprendizagem. Vamos aos exemplos? Aprendendo por meio de jogos e esportes, aprendendo um novo idioma, estudando sobre assuntos diversos, estudando temas direcionados como técnicas de marketing ou aplicação de tecnologias, absorvendo conhecimento no próprio ambiente de trabalho, sendo curioso para aprender outras funções e tarefas. Depois desses exemplos, fica mais fácil enxergar o caminho de possibilidades para continuar no processo de aprendizagem. Quando praticamos esportes ou até um jogo, estamos aprendendo, por exemplo, a trabalhar em equipe. No momento em que nos comprometemos a aprender um novo idioma, estamos indo muito além do que falar mais um idioma. Estamos aprendendo um pouco mais da cultura daquele país, o que colabora com o nosso desenvolvimento. A todo momento que paramos para ler sobre algo que nunca tínhamos lido antes, estamos nos dispondo a aprender sobre aquilo. E, mais uma vez, estamos exercitando o processo de habilidade contínua. Sabe todas aquelas horas que você passa no ambiente de trabalho ao longo dos dias? Acredite, inclusive nesses momentos você está aprendendo. Aprendendo a ouvir, a desenvolver novas ideias, a se comunicar, a ter senso crítico. Por isso, pensar nesse conceito pode fazer muito sentido para você. Você já ouviu falar aquela frase que ninguém pode tirar o seu conhecimento de você? Pois bem, apesar de muito clichê, é a mais pura verdade. Tudo o que você aprende não pode ser tirado de você. Logo, as vantagens e benefícios que nos alcançam através dos aprendizados também não podem ser roubados de nós mesmos. E quanto mais você busca aprender, mais competitivo se torna. Isso quer dizer que oportunidades melhores irão se abrir cada vez mais para o seu perfil profissional. Lembre-se do profissional que você quer ser, da qualidade de vida que quer alcançar. E o mais importante, se permita, alinhando expectativas com o seu momento de vida. O quadro Minha Carreira é produzido para você, telespectador. Nos envie sugestões para que ele fique mais atrativo e coerente com as suas curiosidades. Aqui para a TV Cachoeira através do WhatsApp ou do Facebook. Ou também para mim, através do Instagram G Tomazete Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima!
Boas dicas para a gente cuidar da carreira, né? Tem gente que pergunta assim, mas eu vou fazer um curso, de repente vou gastar com isso, e aí o que eu ganho em troca? No primeiro momento, às vezes, pode não ter um benefício imediato, né? Mas no longo prazo não há nenhuma dúvida de que é algo que faz muito bem. Portanto, esse aprendizado constante é fundamental para a construção de uma carreira, né? Para quem quer se manter no mercado de trabalho que se transforma constantemente. Você tem uma pergunta para mandar para a Grace sobre mercado de trabalho, sobre construção de carreira? Mande no nosso WhatsApp, é o 51997697129. É o mesmo da nossa interação aqui, da sua participação no telejornal. Se você tiver a sua pergunta, uma sugestão sobre um assunto que você gostaria que a Grace abordasse aqui no NT Sul, é só mandar para a gente que a gente repassa para ela a informação e ela pode responder o seu questionamento por aqui, tá bom? Bom, nós estamos falando sobre carreira e vamos falar agora sobre mercado de trabalho, porque o mês de dezembro foi de números ruins na geração de emprego. Em Cachoeira do Sul, se demitiu muito mais do que se contratou. Isso foi geral, não foi só aqui em Cachoeira, não. No Rio Grande do Sul e no total nacional, o mês foi de queda. Nós vamos agora aqui para a tela para ver esse panorama de Cachoeira, do estado do Rio Grande do Sul e também do país. Então, me acompanhe, começando então com os números gerais do município de Cachoeira do Sul. Então, em dezembro de 22, foram 400 desligamentos, 312 admissões, o saldo do mês, fechamento de 88 postos de trabalho. Vamos agora para a próxima tela, onde a gente tem aqui esses gráficos em formato de pizza, que a gente tem um panorama sobre os setores, né, que mais demitiram e que mais contrataram, né? Então, o comércio teve aí a liderança nos desligamentos, 166, seguido pelos serviços, né, que normalmente é uma locomotiva das contratações, que meio empatou, ainda assim ficou no negativo, né, no mês de dezembro, mas andou de lado o setor de serviços, que normalmente puxa aí a geração de empregos. Vamos agora para a próxima tela, que a gente tem um panorama ainda melhor do saldo dos setores aqui de Cachoeira do Sul, considerando, né, dezembro de 2022, fim do ano passado. Então, o comércio liderou o fechamento de postos de trabalho, 44 a menos em dezembro, seguido pela construção, com menos 26 vagas, depois agropecuária, indústria e serviços. Resumindo, em Cachoeira do Sul, todos os setores fecharam postos de trabalho, não é? Realmente o cenário foi bastante negativo no mês de dezembro por aqui. Vamos dar uma olhada agora nos números do Rio Grande do Sul, com base no CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O cenário negativo também, como a gente já mencionou, né? Os desligamentos foram 114.141, as admissões 86.317, saldo negativo em 27.824 postos que se fecharam no Rio Grande do Sul. Ou seja, o mercado de trabalho encolheu. Foram pessoas que perderam seus empregos e na relação entre contratações e demissões o saldo ficou negativo. E aqui novamente os gráficos com os setores, comparando os desligamentos com as admissões. Setor de serviços, mais uma vez puxando aqui os desligamentos, né? Que é um setor que emprega bastante, mas no mês de dezembro fechou muitos postos, 43.314 demissões no Rio Grande do Sul, somente no setor de serviços, igualmente seguido pelo comércio, né? E aí nas admissões o cenário é também um tanto parecido, porém as demissões lideraram, né, infelizmente, esse ranking aqui no Rio Grande do Sul. Bom, vamos agora para a próxima tela, que traz o ranking dos setores com o número de postos criados ou o saldo, né? E a gente vê que todos eles ficaram negativos, como a gente já mencionou, e a sequência é semelhante ao que a gente já viu em Cachoeira do Sul, isso se repete no estado, e a gente vai ver que fica muito parecido no ranking do país também. Então a indústria, nesse caso aqui, liderou, né? Ficou à frente ainda dos serviços, né? Com 14.661 postos fechados, aí na sequência vem os serviços, com 6.212 postos fechados no saldo, e a construção logo na sequência com 3.345 postos a menos. Depois a agropecuária e o comércio por fim. Vamos adiante, próxima tela. Vamos agora aos dados nacionais, números gerais do Brasil na geração de empregos no mês de dezembro de 2022. Então, o saldo ficou negativo no mês no país, com o fechamento de 431 mil postos de trabalho, 431.011. As admissões foram 1.382.923,
os desligamentos 1.813.934. Vamos dar uma olhadinha agora no cenário com base nos setores também, nesse gráfico aqui em formato de pizza, né? Os desligamentos. A gente tem aqui os serviços liderando os desligamentos, infelizmente, 852.774 postos fechados. Depois vem comércio, indústria. Embora os serviços também geraram um número considerável de vagas aqui, né, nas admissões, o comércio também, na comparação entre desligamentos e as admissões, o cenário ficou negativo, né? Mais se demitiu do que se contratou. Na sequência, né, o ranking aqui dos setores. Mais uma vez, serviços, nacionalmente falando, foi o que liderou o número dos desligamentos, né? Fechou 188.064 postos de trabalho. Aí na sequência vem a indústria, perdeu 114.246 postos de trabalho, depois construção, agropecuária e comércio, ranking bem ruim, né? Então foi um mês negativo para o país. Já vinha tendo uma desaceleração no segundo semestre do ano passado, em virtude de tudo que se viu, a gente teve aí alta de juros, era o período eleitoral, o país em ebulição, como a gente viu no ano passado, e aí está, portanto, o resultado, né? São vários os fatores que contribuem para isso, mas aquele cenário foi especialmente negativo, né? Agora a gente volta aqui a alguns números de Cachoeira do Sul, já que a gente tem agora os números de dezembro, e a gente tem um panorama do ano. Como foi o ano de 2022 no trabalho em Cachoeira do Sul? Vou começar aqui por esse cantinho direito da sua tela, que mostra as admissões, os desligamentos e o saldo total. Portanto, o município de Cachoeira do Sul contratou 6.172 pessoas no ano passado e desligou 5.329 pessoas. Saldo, novos postos de trabalho em 2022 em Cachoeira do Sul, 843. Então, o ano foi positivo, aumentou um pouquinho, aumentou o número de carteiras assinadas em 843, né? Este é o número. E aí a gente vê aqui os números mês a mês. Mês de janeiro começou fraco, depois cresceu em fevereiro, cresceu em março, os números foram bem positivos aqui em março e abril, depois começou a desacelerar, perdeu vagas em junho, e depois não se recuperou, né, suficientemente bem no segundo semestre. O segundo semestre, seguindo a tendência nacional, foi já um pouquinho mais fraco. E aí na reta final do ano, né, novembro, cresceu ainda um pouquinho, andou meio de lado aí o cenário das contratações. E dezembro foi um mês negativo. E a gente torce, né, segue na torcida para que o ano de 2023 seja um bom ano, embora as expectativas não sejam assim lá tão positivas. Há uma expectativa de crescimento no mercado de trabalho para esse ano, mas bem inferior ao que foi o ano de 2022, em virtude de taxa de juros, o cenário doméstico, né, as questões internas da economia brasileira e também o cenário internacional que não continua animador neste momento. Mas estamos aqui na torcida e esperamos contar para você boas notícias sobre o mercado de trabalho nesse ano de 2023. Minha gente, mais de 50 clubes do Lions Internacional estão mobilizados para ajudar crianças carentes na hora de voltar para a sala de aula. É a campanha Volta às Aulas. A repórter Gabriela Belo traz para a gente informações sobre a ação e também explica como doar. Estou aqui para falar de uma campanha que está sendo, né, feita aí pelo Lions, não só de Cachoeira do Sul, mas de outros distritos. E comigo está o coordenador desta campanha, nosso comentarista. Seja muito bem-vindo, Bastos. Muito obrigado. Realmente, o distrito LD3 de Lions Internacional, que é composto por 52 clubes, né, vai de Torres ao Chuí, passando por Porto Alegre, entendeu que era importante desenvolver uma campanha, né, para volta às aulas. Esse é o nome do título da campanha. E o que objetiva isso? Objetiva nós fornecermos às crianças carentes desses diferentes municípios, e Cachoeira do Sul está neste grupo, através do Lions Clube Cachoeira do Sul, mochilas com um kit de material escolar básico. Então, esse é o objetivo. Nós temos, digamos, um patrocínio para todo esse trabalho em relação às mochilas e estamos angariando fundos, no caso, que é R$ 25,00, para comprar o material deste kit e colocar nas mochilas.
Exato. Então, o que acontece? Você que está aí do outro lado, né, da telinha é convidado a participar e auxiliar nesta campanha que deve aí favorecer, auxiliar as crianças carentes. Exatamente. Nós já temos um trabalho tradicional, o Lions faz este ano, Lions Cachoeira do Sul, 65 anos de atividades em Cachoeira do Sul, e sempre a tradição dele, e é o objetivo, né, de um clube de serviço como o Lions, atender aquelas populações mais necessitadas. E nós temos uma realidade, né, aqui em Cachoeira do Sul, de muitas crianças terem esse problema de adquirir material escolar, embora vários trabalhos sejam feitos pelas instituições, pelas próprias escolas, mas ainda achamos que isso era importante. Então, ao invés, né, da gente direcionar nesse momento, que é um período de férias, inclusive o clube ele está em recesso, digamos assim, mas nós entendemos que pela importância, né, desse trabalho. E a propósito do que tu colocas, nós já temos um grupo de instituições, ou de programas, ou de projetos sociais, que nós já atendemos no decorrer de todo o ano, diferentes formas, né, com alimentos, enfim, outras formas. E também agora se inclui nesse grupo de entidades, por isso que esse chamamento à população, quanto mais nós arrecadarmos, logicamente mais crianças poderão ser atendidas. Por isso que não tem uma meta. É quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais pessoas mobilizadas para auxiliar, para vocês aí será, né, maravilhoso. Sem dúvida. Nós não temos assim, dá para a população imaginar, né, que tem um número grande, né? Então, justamente isso, nós não definimos se é 30, 40, 100. O que for possível, né, a gente vai atender essas crianças, que certamente ficarão muito felizes, assim como seus familiares, né? Com a mochila, não temos dúvida disso, mas certamente também com esse kit de material escolar. A chave Pix, ela tá aparecendo aqui na tela, então se você aí tá sensível, vai auxiliar, né? Gostou dessa ideia, que é uma baita ideia, não tem por que não auxiliar, né? Então anota aí do outro lado, daqui a pouco também já manda pelo WhatsApp para algum conhecido, algum familiar, para também. Então é hora de mobilizar a família, mobilizar grupo de amigos. Não tem dúvida. Então, a gente entendeu assim que esta forma é uma forma moderna, simples, né, da questão do Pix, já cai na conta do Lions, né, então não tem outro tipo de direcionamento. Né? E, logicamente, que essas crianças todas, elas, no início das aulas, estarão recebendo essas mochilas. Tomara que a gente tenha, e Cachoeira é uma cidade, a gente já tem essa vivência aí, muito receptiva, muito solidária, que também nessa campanha da volta às aulas do Lions Clube Cachoeira do Sul, que está tendo o apoio, né, um dos parceiros é a TV Novo Tempo, aqui a TV Cachoeira, né, que a gente consiga fazer essa mobilização e ter um resultado favorável. Valor fixo de R$ 25,00, e qual é que é a data limite aí para doação? Nós temos R$ 25,00, é importante dizer que é para esses custos, né, especialmente do material escolar, e nós estamos fazendo uma mobilização até o dia 8 de fevereiro, quer dizer que é uma campanha de tiro curto, e a razão disso é o início das aulas, né? Então, como tem o processo todo, que nós temos que fazer a partir do número que nós conseguirmos, fazermos a encomenda, então esse intervalo de tempo é importante. Como algumas escolas já iniciam dia 13 de fevereiro, outras 16, outras 23, então nós estamos aí com esse empenho. É tiro curto, então quem puder ajudar vai ser muito importante para a nossa comunidade. Tá certo, muito obrigada pela participação, iniciativa aí bacana, né? Necessária neste momento de volta às aulas. Então, aparecendo aqui na tela mais uma vez a informação para vocês que, né, da chave Pix para você fazer aí a contribuição dos R$ 25,00 para essa compra de materiais escolares. E como falou Francisco, né, empresas já contribuíram para a compra das mochilas. Muito bacana mesmo essa iniciativa. É hora de ajudar. Lembrando que as doações podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro e o valor é fixo, R$ 25,00. Quem não lembra, né, aquele momento de volta às aulas, no tempo da infância, quem sabe o lápis de colorir, giz de cera, estojinho novo, um caderno, né, aquele cheirinho de material escolar novinho.
certamente é algo que motiva demais quem precisa voltar à sala de aula. Portanto, essa iniciativa vem em boa hora para ajudar quem mais precisa. E agora é hora de ouvir você, é hora do seu recado, da sua participação aqui no NT Sul pelo WhatsApp 51997697129. Vem comigo para a tela para a gente já ver aqui as participações que chegam para a gente. Cida Maciel, muito boa a iniciativa da campanha Volta às Aulas, pois como pedagoga sei a importância da aprendizagem. Com certeza, né, Cida? Muito obrigado pela participação. A gente torce que a população se mobilize para ajudar e por isso que a gente traz essas boas iniciativas aqui para a tela do NT Sul para compartilhar com a comunidade. Obrigado a você pela participação com a gente, viu? A Ieda Silva também está com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Estamos assistindo vocês. Muito bom saber a atualização de empregos. Obrigado, Ieda. Embora o cenário não seja muito animador, a gente torce, né, pelas boas notícias nesse sentido tão importante. Todos nós precisamos do sustento e, portanto, o emprego é fundamental, né? O Daniel Bertol, juiz aqui de Cachoeira do Sul, pelo menos hoje é só repetir o texto da semana passada, faltando água de novo. A unidade local da Corsã quer entrar no livro dos recordes, questiona aqui o Dr. Daniel Bertol. Daniel, obrigado pela participação com a gente, lamentamos, né, pela falta de água, ainda mais nesse período quente do ano, onde a gente tem a necessidade ainda maior de hidratação, de limpeza. Portanto, é fundamental que a Corsã se mobilize para reduzir o número de intercorrências relacionadas à falta de água, né? Assunto fundamental de ser resolvido aqui no nosso município. Temos mais recados por aqui? Acho que essa foi a última. Temos aqui ainda a participação da Rosélia Paz. Bem-vindo de volta, fostes muito bem representado pela nossa querida Lena. Abraço para vocês. Obrigado, Rosélia, pela participação. Pois é, tive aqui o mês de janeiro para descansar também, fazer uma pausa nas atividades, mas fui muito bem representado aqui pela nossa querida Lena Caetano, que segue na sua atividade de reportagem aqui no NT Sul. Olha só, tem aqui participação também da Bruna Linhares. A Bruna está pedindo para a gente mandar um abraço aqui pro Alfredo. Seu Alfredo, não perde um dia, diz aqui a Bruna. Seu Alfredo, super abraço, ótimo dia, bom almoço. De coração, ficamos muito felizes pela participação e pela companhia de todos os dias. Está com a gente aqui a Tatiane Maciel, minha amiga Sandra Ferreira, o Everson e o Edson, a Simone Lange também de olho na telinha ou interagindo com a gente e acompanhando também no Facebook. E a Diva Oliveira, obrigado a vocês pelos recadinhos em facebook.com/TV Cachoeira. Lembrando que você também pode interagir com a gente diretamente na live do canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Daqui a pouquinho tem mais recados, você pode continuar fazendo o telejornal NT Sul junto com a gente. Bom, é hora de fazer uma pausa rápida para os comerciais. Na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e ainda, Rio Grande do Sul fecha 2022 com as contas no azul. O superávit foi de mais de 3 bilhões de reais. Você confere ainda uma entrevista com o presidente da FETAG. Ele fala sobre os prejuízos da estiagem para a agricultura familiar. Essas e outras notícias, logo depois do intervalo, não saia daí. Meio-dia e 32 e o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo e você vai vendo imagens deste momento do centro aqui de Cachoeira do Sul. Dia de céu azul com algumas nuvens, mas com muito calor, quente para valer. É o mês de fevereiro que está começando mais ou menos como terminou o mês de janeiro, né? Com muito calor, com estiagem, com falta de chuva. Embora a gente tenha, né, uma imagem bonita aqui na cidade mostrando o céu azulzinho, para quem está principalmente no interior, não é, na zona rural, certamente é um tempo que não agrada nada, né? E a gente confere agora como fica o tempo aqui em Cachoeira do Sul hoje e também nos próximos dias. E eu já adianto que para hoje é só sol. Veja mais detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul segue tudo semelhante aos últimos dias. Sol com nuvens e nada de chuva. Mínima 21 graus e máxima 35. Já quinta-feira começa com sol, mas é esperado um aumento de nuvens logo pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva, mas com pequenos acumulados. Temperatura mínima 23 graus e máxima 34.
Na sexta-feira também podem ocorrer pancadas de chuva passageira, chuva de verão, e o dia vai ter momentos de sol e outros momentos mais fechados, com maior intensidade de nuvens. Temperatura mínima 22 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A mudança de mês não intimidou o forte calor que afeta o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Nesta quarta, na abertura do mês de fevereiro, o dia tem novamente o sol e altas temperaturas como destaques. Conforme a Metsul, a quarta conta com presença de sol em todas as regiões gaúchas, embora com nuvens esparsas em muitas cidades. As máximas devem girar em torno dos 35 graus. Na metade oeste, o calor ganha ainda mais força. E agora nós vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 35 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 39. Na região norte, em Passo Fundo, 32. Na região central, em Santa Maria, 36 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 30 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 32 graus. E os contribuintes já podem aderir ao programa de redução da litigiosidade fiscal, também conhecido como Litígio Zero. O programa prevê a renegociação em condições especiais de dívidas com a União, com o governo federal. Pessoas físicas e micro e pequenas empresas com dívidas abaixo de 60 salários mínimos podem obter descontos de 40% a 50% sobre o valor total do débito. A Receita Federal preparou um guia para tirar dúvidas sobre o Litígio Zero. Esse guia pode ser acessado pelo endereço gov.br/Receita Federal. O prazo para aderir ao programa termina no dia 31 de março. Está aí uma opção, então, que o governo coloca à disposição para que as pessoas possam colocar as contas em dia, né? E por falar em contas, as contas do Estado do Rio Grande do Sul fecharam no azul em 2022. O superávit de 3 bilhões e 300 milhões de reais foi apresentado pelo governador Eduardo Leite, juntamente com a secretária da Fazenda, Priscila Maria Santana, na tarde de ontem. Apesar dos resultados positivos, a administração está em alerta, buscando a compensação das perdas de arrecadação de ICMS. O governo do estado do Rio Grande do Sul celebrou o encerramento das contas no azul em 2022. Um superávit de 3 bilhões e 300 milhões de reais que o governador Eduardo Leite atribuiu às reformas administrativo-orçamentárias implementadas pelo governo, com destaque à adesão ao regime de recuperação fiscal e privatizações. O resultado apresentado significa que as receitas de quase 73 bilhões 153 milhões de reais foram maiores que as despesas da ordem de 69 bilhões 813 milhões de reais. Na contramão da comemoração do saldo positivo, o Executivo lamenta a perda de arrecadação registrada após o governo federal limitar o ICMS sobre os combustíveis. Caso essa limitação não tivesse sido confirmada, o superávit poderia ser maior, afirma o governo do estado, que estima uma perda de 5,7 bilhões de reais por conta dessa medida. Na última semana, o governador esteve em Brasília e já iniciou um movimento buscando a reparação dessa perda. Nós estruturamos todo o nosso planejamento de reestruturação fiscal do estado, inclusive o regime de recuperação fiscal, com uma projeção de receitas dentro de uma realidade legal do que era a nossa perspectiva de arrecadação. Então, você monta todo um planejamento contando que você vai ter um perfil de arrecadação e, no meio do caminho, o Estado é atingido por uma decisão em nível nacional que impacta fortemente as nossas receitas. E isso promove, novamente, um desequilíbrio para o que vamos precisar de soluções em nível nacional também, porque o Estado não tem a capacidade de fazer uma nova redução de despesas como fizemos com as reformas que fizemos. De certa forma, já fizemos um grande esforço. É claro que sempre tem algo aqui ou ali que a gente possa fazer, mas já começa a comprometer qualquer redução de despesas e investimentos que vão fazer falta em outras frentes. Então, é importante que haja uma solução no nível nacional sobre a arrecadação, o que passa pela questão da TUST, passa pelos debates sobre a arrecadação junto a combustíveis, especialmente a gasolina, passa por
a compensação da dívida, da receita perdida no ano passado, por exemplo. Então, são temas que estão sendo debatidos na Seara Nacional. Durante a apresentação, realizada na tarde de terça-feira, a secretária da Fazenda destacou que, sem a adesão ao regime de recuperação fiscal e sem o dinheiro das privatizações, o Estado teria um déficit orçamentário de 3.188 bilhões de reais. É importante lembrar que as receitas das privatizações são extraordinárias, portanto, não devem ser consideradas para o ano corrente, já que não irão se repetir. E se a gente não tivesse o aporte das receitas chamadas extraordinárias que vieram com a concessão e com a privatização, o nosso déficit, na verdade, teria sido de 3.188 bilhões, ou seja, exatamente o contrário do que a gente fez. A gente fez um superávit de 3,2, mas os números não fossem as reformas, não fosse o RRF, a gente ainda continuaria num déficit. O que explica esse déficit? Infelizmente, a nossa perda de arrecadação. A despesa com pessoal no Poder Executivo chega a 47,88%, acima do limite prudencial de 46,55%. Já a dívida consolidada líquida é de 199,33%, abaixo do limite máximo de 200%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E ontem foi a posse dos 55 deputados eleitos aqui no Rio Grande do Sul. A sessão foi no plenário 20 de setembro, em Porto Alegre. A sessão solene de posse dos 55 deputados estaduais gaúchos e instalação da 56ª legislatura começou às 2h30 da tarde desta terça-feira em Porto Alegre. O plenário 20 de setembro ficou lotado por autoridades, familiares, assessores e profissionais da imprensa. A cerimônia foi dirigida pelo presidente do Legislativo, deputado Valdeci Oliveira. Convido as senhoras e os senhores presentes para ouvir o compromisso regimental. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Estado e desempenhar com toda a lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo rio-grandense. Logo após, os demais 54 deputados foram chamados para afirmar seu compromisso. Assim o prometo. Luciano Silveira. Assim o prometo. Eleito por Cachoeira do Sul, Cláudio Tatti assumiu o compromisso. Assim eu prometo. Natural de Rio Pardo, mas morador de Cachoeira do Sul há anos, Cláudio recebeu 25.979 votos e garantiu a última vaga do PL no parlamento. Esta foi a primeira candidatura dele. Aos 48 anos, o gestor ambiental está cursando pós-graduação em gestão pública. Dos 55 deputados empossados, 31 já eram parlamentares da casa. As demais 24 vagas foram ocupadas por novos nomes ou por ex-deputados que retornam à Assembleia. Número que representa uma renovação de 43,63%, percentual inferior ao registrado nas eleições de 2018, quando a renovação superou os 50%. Quem também representa a Cachoeira do Sul e deve assumir o cargo de suplente de deputado é o pastor Ayrton Lima, do Podemos. Vaga que surgiu porque o deputado Ronaldo Santini vai assumir o cargo de secretário de Desenvolvimento Rural. Lima deve assumir o cargo na tarde desta quarta, na primeira sessão ordinária. Amigos e amigas cachoeirenses, eu tenho a honra de dizer a vocês que continuarei na Assembleia Legislativa representando a nossa cidade e lutando pelas pautas e reivindicações do nosso município, principalmente a questão da Ponte do Fandango. E o Senado Federal elege hoje a nova presidência da Casa. O cargo é disputado pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte,
e o atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Marinho é afinado com os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco, tem o apoio do presidente Lula. Para garantir o cargo, são necessários os votos de ao menos 41 senadores. A posse dos senadores está prevista para acontecer às 3 horas da tarde. Cerca de 30 minutos depois da sessão de posse, vai ter a chamada segunda reunião preparatória para a eleição do presidente do Senado. No início da cerimônia, as candidaturas oficializadas são apresentadas e os candidatos podem discursar em defesa da sua eleição. Em seguida, vem a votação, que é secreta. Rodrigo Pacheco desponta como favorito, segundo as contabilizações de votos de bastidores. Até o fim da noite de ontem, o placar de aliados era de 53 votos para o atual presidente contra 30 para o ex-ministro. O prefeito José Otávio Germano, prefeito de Cachoeira do Sul, está no aguardo da liberação de recursos do IP Saúde para realizar a cirurgia no joelho no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Todos os exames prévios já foram realizados para a colocação de uma prótese. As informações passadas pelo gabinete do prefeito são de que essa resposta deve sair no início da tarde de hoje. Zé está sob os cuidados dos médicos Felipe do Canto e Márcio Bolzoni. Durante os últimos dias, o assunto estiagem, falta de chuva no Rio Grande do Sul, vem tomando espaço na mídia. Aqui no NT Sul, nós já apresentamos diversos cenários da seca e os efeitos que a falta de chuva pode causar. Na entrevista de hoje, o Bernardo Miller conversa com o presidente da FETAG, que relata os prejuízos desse fenômeno junto à agricultura familiar. E o assunto estiagem volta à tona aqui no NT Sul. A gente tem abordado isso seguidamente, esse tipo de assunto, seca, tanto no Rio Grande do Sul e especificamente aqui em Cachoeira do Sul. A gente sabe que várias frentes são atingidas com essa falta de chuva. É um assunto recorrente em cada início de ano, pelo menos nos últimos 3 anos, a gente aborda com força os prejuízos da estiagem. E uma dessas frentes atingidas é a agricultura familiar, que é desenvolvida aqui em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Para falar sobre o assunto, eu converso com o cachoeirense Carlos Joel, presidente da FETAG. Presidente, primeiramente, obrigado por nos atender. Mais uma vez, o assunto seca volta à tona em cada início de ano, pelo menos nas 3 últimas safras, a gente se equipara com esse cenário. E dentro da agricultura familiar, o que podemos dizer sobre os prejuízos da seca? Bom, Bernardo, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço de estarmos aqui conversando. E, infelizmente, é o 3º ano consecutivo que nós estamos falando aí de estiagem no Rio Grande do Sul, com prejuízos muito grandes. Se nós olharmos para o geral, para o estado todo, nós vamos dizer que as perdas na produção, elas são menores que o ano passado ainda. Nós temos aí, devemos chegar hoje no final do dia aí, batendo os 200 municípios já com o decreto de emergência. Cachoeira do Sul já fez o decreto também, sinal que as coisas estão muito ruins também por aí. A chuva ela está vindo irregular, apesar de tudo dizer, ontem choveu aqui um pouco na cidade, semana passada choveu aí 50 milímetros em algumas regiões, mas as chuvas elas estão vindo muito disparelhas, Se pegar a minha propriedade aí no interior de Cachoeira, ali em Faxinosa Guardinha, choveu ontem, foi muito pouquinho, e vem chovendo muito pouquinho. É 5 milímetros, é 8 milímetros, está secando tudo. E a agricultura familiar ela não é diferente da agricultura empresarial. Plantamos as mesmas coisas que os empresários plantam, e plantamos outras que os empresários não plantam e que também perdemos. Nós podemos dizer aí que o milho do cedo no estado, grande parte dele foi perdido. O milho para silagem, também foi perdido, e aquilo que deu para fazer silagem, a qualidade é muito ruim. E aí o milho ele se transforma em leite, ele se transforma em carne, Mas aí nós temos, além da estiagem, nós temos o calor, calor muito forte, o sol muito forte, que acaba afetando os hortifrutigranjeiros que estão na mão da agricultura familiar. A qualidade do hortifrutigranjeiro perde, a produção está perdendo. Nós estamos, assim, enquanto nós não temos uma perda, Bernardo, igual a do ano passado na produção, por outro lado, nós temos a falta de chuva
de água é muito maior que a do ano passado. Os açudes estão secando, os reservatórios estão secando, os rios pequenos estão secando e os grandes, que nem o Rio Japi, baixaram muito o nível, né, da água. Então, nós temos um problema muito sério de água. Região central, aí, poços artesianos com mais de 100 metros pararam de jorrar água. Então, vê o problema que nós temos para frente. E aí tinha uma expectativa de que janeiro estaria normalizado, as previsões erraram. Presidente, eu acompanhei no site de vocês que houve um encontro com o novo secretário de Agricultura aqui do governo do estado para debater situações referentes à agricultura familiar, propriamente à estiagem, que é o assunto do momento. E também me surpreendeu que há cerca de alguns dias atrás o governo do estado fez uma reunião para a atualização do plano da estiagem, como se a estiagem fosse algo que não vinha acontecendo com frequência. Você acredita que nesse encontro existe talvez um certo despreparo do Rio Grande do Sul, do estado, para a estiagem que acontece ano após ano aqui na nossa região? Precisamos avançar bastante nisso. Sim, nós não estamos preparados para enfrentar as estiagens, até porque fazia aí alguns anos que nós não tínhamos esse problema. E agora nós estamos com 3 anos consecutivos. E, infelizmente, se lembra e se fala muito da estiagem quando ela acontece. Bastou chover para esquecer. O governo do estado, ano passado, conseguiu fazer um investimento do Avançar para a gente pensar na estrutura da agricultura. Mas eu tenho dito que o modelo anunciado é errado. Ontem nós estávamos em Restinga Seca, no encontro nosso do sindicato da região central e do Vale do Rio Pardo, Santo Serra e Quarta Colônia, e estava lá o presidente da FAMURS, Paulinho, e ele disse, olha, os açudes, aqueles açudes que foram anunciados pelo governo do estado, os poços artesianos, as cisternas, muito pouco disso, passou-se um ano, e muito pouco foi construído, porque esbarrou na burocracia de fazer convênios com o estado e municípios. Muitos municípios, Bernardo, não conseguiram até agora nem firmar o convênio, e dirá o edital de convocação de licitação para contratar as máquinas para fazer os açudes. Então, com esse modelo, nós não vamos chegar nunca. E a gente tem dito para o governo, tivemos uma conversa agora, o governo continua o mesmo. Pela primeira vez, nós repetimos um governo aqui no Rio Grande do Sul. Mas os secretários trocaram todos eles que atendem à agricultura. Então, vão ter que reassumir, reordenar tudo aquilo, né, que estava sendo discutido. E aí a gente dizia para o secretário Santini, precisamos mudar o sistema. O programa, se nós quisermos avançar, não é com 5 açudes que nós vamos, pequenos açudes que nós vamos avançar para o município. Nós precisamos de um programa que dialogue diretamente Estado e agricultor. Presidente, já é perceptível que os prejuízos da seca de 2023 já estão sendo vistos nos supermercados, com a qualidade dos produtos de hortifruti granjeiros reduzidas, até a questão do preço. Você já recebe esse retorno por parte da FETAC? Sim, com certeza. Principalmente na qualidade. O sol está muito forte. Começou a faltar água para irrigação, inclusive das hortas, né? E aí nós começamos a ter problema, principalmente com alguns tipos de folhosas que precisam, que são folhas que precisam, não pode ter um sol muito forte, tem que ter água em abundância, e nós começamos a ter problema. Isso vai refletir, já está refletindo no preço dos alimentos, com certeza, aumenta muito o custo do produtor para produzir, né? E a qualidade do produto também diminui. Então, já é perceptível, sim, e vai acontecer, com exceção do leite, né? Que nós estamos vendo aí o leite aumentar o custo do produtor, não tem pastagem, a pastagem hoje, a nativa, já secou na maioria dos campos, né? E aí vem a importância da pesquisa. Se nós olharmos, a pastagem que é nativa já secou, mas nós temos, vamos dizer, qualidade de soja, de produção de soja, que ainda está verde. Vamos dizer, a pesquisa está ajudando. Nós temos pesquisa
de produtos mais resistentes. Nós precisamos avançar nessas outras questões que nós não conseguimos avançar ainda. Presidente, para a gente encerrar, sobre o grito de alerta, a gente sabe que é um evento grande, mobilização bem significativa por parte da FETAG, tivemos em fevereiro de 2022. Já tem algo programado para esse ano? Sim, ontem tratamos disso na região central. O grito de alerta, provavelmente ele vai acontecer no mês de maio, né? O nome já diz, ele alerta para as questões, para os problemas que tem a agricultura familiar no estado e que precisa ser olhado, e aponta os caminhos que precisam ser feitos. A definição do local ainda não está bem definida, ficou ontem a sugestão de 2 locais e que vão ser discutidos pela coordenação da macro-regional, ficou entre Santa Maria e Santa Cruz para acontecer o grito de alerta no mês de maio. Esperamos que vamos fazer, sim, um grande grito de alerta, vamos trazer os problemas que tem, mas vamos apontar soluções para que a gente possa estar fazendo. Mostrar para a sociedade um pouco que a sociedade urbana tem tudo a ver com a agricultura. Se o agricultor não se manter na atividade, não produzir e nós não tiver apoio para continuar produzindo, os preços do supermercado sobem e sobem muito para os nossos consumidores. Presidente, obrigado por nos atender e bom trabalho à frente da FETAG. Muito obrigado, eu que agradeço aí. É sempre bom falar com o meu município, com a minha região, né? E esperamos que a gente possa estar voltando à TV para que a gente possa trazer boas notícias para os nossos agricultores, para a nossa população cachoeirense. Um abraço e muito obrigado. Ok, está aí o relato então do presidente cachoeirense, Carlos Joel, falando sobre FETAG, agricultura familiar e os impactos da estiagem nesse início de 2023. Obrigado, Bernardo. Um assunto que precisa ser realmente mais bem trabalhado pelos governos, né? Considerando mudança climática, constantemente as secas fazem parte da vida da população e de quem vive do campo, portanto é preciso se preparar melhor para este cenário. Gente, Eric Roberto Souza, de 24 anos, morreu eletrocutado na manhã de hoje. Ele prestava serviços como pintor em um prédio na rua General Osório, no centro de Cachoeira do Sul, quando atingiu a rede de alta tensão que passa em frente ao prédio. O rapaz foi encontrado no telhado do prédio pelo colega de trabalho. Conforme o Corpo de Bombeiros, a guarnição chegou ao local para prestar atendimento, mas ele já estava morto. A Polícia Civil vai abrir investigação para apurar as circunstâncias desse acidente. Nós vamos agora para as interações, para as participações dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Vem comigo para a tela, vamos ver mensagens do nosso WhatsApp. A Aline Lopes está mandando recado aqui. Nosso prefeito precisa dar uma atenção aos carros abandonados na cidade. Em frente à clínica Mamoclean, tem um carro abandonado ali há mais de 2 meses. E ele vem atrapalhando o embarque e desembarque dos pacientes mais idosos. Precisamos de soluções, diz aqui a Aline Lopes. Obrigado, Aline, pela participação e por relatar este caso, né? Quer dizer, não dá para uma pessoa deixar um carro abandonado na rua, dentro da cidade, por tanto tempo, né? Temos mais recados aqui, a Tainara Milanese, muito importante esta linda campanha do Lions. Minha contribuição está feita e é de coração. Parabéns a todos do Lions, diz aqui a Tainara. Para quem não entendeu aqui a participação da Tainara, tem uma campanha do Lions Clube de Cachoeira do Sul para arrecadação de materiais escolares, né? Para crianças que não têm a possibilidade das famílias fazerem a compra, o Lions está fazendo este belo projeto, portanto, para socorrer essas famílias nesse momento tão importante, né? Que é ter material escolar para voltar para a sala de aula. Muito obrigado à nossa telespectadora por já fazer esse bonito gesto. Sebastião Gomes. Moro em Aparecida de Goiânia e assisto todos os dias vocês. Gosto muito das reportagens do jornal de vocês. Essa moça do perfil do WhatsApp é minha filha. Ela é especial, conta aqui o Sebastião. Muito obrigado, Sebastião, pela companhia. Um super abraço, que Deus abençoe muito toda a sua família aí, viu? Participação aqui também do Eriton. Quero mandar um abraço para minha tia Andréia, que mora em Cachoeira do Sul. Legal, grande abraço aí para a Andréia. Obrigado ao Eriton pela participação com a gente aqui no NT Sul. Tem mais recados aqui nas nossas redes sociais. A participação do Newton Neus. Ele está comentando a questão das contas do estado do Rio Grande do Sul, né? Fecharam no azul no ano passado, mas tem receios para esse ano. Ele diz, era só baixar o salário dos políticos, que
precisaram tirar as mamatas, diz ele aqui, que são muitas, porque quem paga o salário deles não tem nada. Está reclamando aqui o Newton, né, sobre os salários que são pagos aos políticos. Nora da Rosa Martins Madalena, mandando um abraço para todos aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nora e também o Júlio no fim de semana. Grande abraço a essa família querida. Obrigado pela companhia com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Bom, e o NT Sul de hoje está chegando ao fim. Em facebook.com/TV Cachoeira. Você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e pode também rever, pode comentar, compartilhar as reportagens exibidas aqui. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente se vê de novo ao meio-dia. Uma excelente tarde para você e até lá. Tchau!